Ontem, ao ver, né, o ditador Maduro aqui no Brasil, eu confesso que eu senti vergonha. Eu acho que não fui só eu, não. Acho que o Brasil como um todo, aquelas pessoas que acreditam numa democracia real, que acreditam na liberdade, devem ter sentido exatamente o que eu senti. Mas não para por aí. Nós temos agora uma reunião entre os países da América do Sul. Importante para que nós possamos conversar e como melhorar as condições do nosso continente. Mas é bom lembrar, nenhum arranjo entre esses países que venha a danificar a nossa democracia ou venha trazer mais dívida ou perdoar ou negociar de forma negativa para o nosso contribuinte do Brasil as dívidas desses países com o Brasil. Isso não pode acontecer, isso não pode ser tolerado dentro do nosso país. Certamente preocupa o alinhamento das coisas que nós vemos no Brasil. A gente acabou de ver aqui, né, os discursos do senador Plínio Valério, né, do Marcos Duval, falando a respeito de assuntos que, sinceramente, eu gostaria que o Brasil não tivesse. Né? Assuntos em que, se você ver a sequência de eventos aqui no Brasil, com risco à liberdade de expressão, com risco à liberdade de imprensa, com risco à própria liberdade das pessoas. Isso é algo que nós não podemos tolerar no nosso Brasil se nós queremos realmente um regime democrático aqui. E eu acho que é isso o que todos, pelo menos aqueles que têm bom senso, querem aqui. Eu imagino que nenhuma pessoa queira viver em um país onde, por exemplo, não exista diferenças de classe. Parece estranho falar isso, mas que só existam duas classes, o governo e o resto. E ninguém quer ser parte do resto. Eu imagino que ninguém queira viver num país onde os seus sonhos não possam ser realizados, onde você não tenha direito à posse ou a direito à sua casa, à sua roupa, onde as empresas não existem, onde o governo domina basicamente tudo. A vida das pessoas, o que pode falar, o que pode vestir, o que pode fazer. Eu imagino que ninguém queira viver num regime desse jeito. Mas é exatamente isso, eu congrego a todos aí para dar uma lida no que significa comunismo, o que significa socialismo, para dar uma lida aí e ver exatamente o risco que se corre dentro desses regimes. E isso nós não queremos aqui no nosso país. E isso não vai acontecer aqui no nosso país. Nós queremos um país que tenha direito à propriedade, um país que tenha um governo com estruturas bem definidas, em que exista equilíbrio entre os três poderes, que nenhum poder interfira no outro poder. Nós queremos um país onde os nossos jovens tenham o direito de sonhar e realizar os seus sonhos através do estudo, através de dedicação pessoal e com a certeza de que se ele fizer isso ou ela fizer isso, ele vai ter oportunidade de crescer, vai ter oportunidade de se desenvolver e ter sucesso na vida. É esse o tipo de país que nós queremos aqui. E, infelizmente, o que nós vemos em alguns dos nossos vizinhos é justamente o caminho oposto. E a congregação de fatores e a sequência de fatores que levam, possivelmente, o Brasil a adotar exatamente essas mesmas práticas que nunca deram resultado em nenhum país do planeta Terra, em nenhum período da história, é uma coisa que deve preocupar a todos, independente de partido, independente de esquerda, direita, independente de qualquer coisa. Todos nós somos brasileiros e é isso que nós queremos para o nosso país. Obrigado.